que me traz à tribuna neste momento diz respeito a mais uma das decisões adotadas por este governo provisório. Mas, diante do que acabamos de ouvir aqui, diante das notícias recebidas hoje pela manhã, muito cedo, eu não poderia deixar de, vindo à tribuna, deixar de me pronunciar sobre o assunto, senhor presidente. Eu aqui me refiro a que os oradores que me antecederam também abordaram. Ao fato de que a imprensa brasileira publica no dia de hoje que há um pedido do Procurador-Geral da República, procurador Rodrigo Janot, para que se promova a prisão dos dois presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, portanto, o senador Renan Calheiros, deputado Eduardo Cunha, que já está afastado do exercício do mandato de deputado federal e da presidência da Câmara dos Deputados, assim como solicita a prisão do senador Romero Jucá e medidas de vigilância em relação ao ex-presidente da República, senador José Sarney. Senhor presidente, primeiro dizer que nós, senadoras e senadores, ficamos sabendo desse fato como ficou sabendo todo o país e todo o mundo, através dos meios de comunicação. As notícias que temos, todas elas, são exatamente as notícias que estão sendo publicadas pela imprensa brasileira, ou seja, que o pedido do procurador Janot estaria baseado no fato de que possivelmente houve uma tentativa de obstrução de justiça, no que diz respeito aos encaminhamentos da Lava Jato e algumas comparações com o caso recente do senador Delcídio. Eu só queria lembrar, senhor presidente, que em relação ao caso do senador Delcídio, o Brasil ficou sabendo daquele fato formalmente por uma liminar concedida pelo ministro Teori e que foi publicizada e que, na sequência, solicitou uma reunião do Pleno do Supremo Tribunal Federal que encaminhou ao Senado Federal um pedido de licença para que o senador, em exercício de seu mandato, pudesse ser detido. O que ocorre agora é muito diferente. Nós não temos conhecimento, senhor presidente. Nós não temos conhecimento do que é que está acontecendo, a não ser daquilo que divulga a imprensa. Então, eu quero, seguindo o que os parlamentares que falaram aqui me antecedendo, eu também quero dizer que nós estamos a aguardar uma informação formal, oficial, por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não há nem o que se discutir, eu não me sinto à vontade em discutir absolutamente nada sem que tenhamos qualquer informação oficial, porque é grave o que está acontecendo, é muito grave. É pedido de prisão do presidente do Senado do Congresso Nacional, de um outro senador da República, do presidente da Câmara dos Deputados. Então, nós, senadoras, assim como todos os senadores, temos o direito de tomar conhecimento de tudo o que está acontecendo, até para que a gente possa opinar, senadora Ana Amélia. Quero dizer que concordo com Vossa Excelência nesse aspecto também. E não podia, vindo a essa tribuna, deixar de falar o que penso acerca desse assunto. E espero que isso seja visto como eu vi os pronunciamentos que me antecederam, que nós estamos aguardando por informações concretas, por informações oficiais. O Senado da República e o Senado é muito maior do que as senadoras e os senadores, é uma instituição, cujo presidente está diretamente envolvido na divulgação da imprensa do dia de hoje. Mas, senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, hoje pela manhã, lendo alguns jornais, e eu comecei lendo o jornal Folha de São Paulo, eu quero dizer que comecei já com muita atenção, primeiro lendo na matéria de capa, na manchete do jornal, o fato de que a comissão do impeachment
do Senado Federal desistiu de acelerar o processo. Primeiro, eu quero dizer que não é bem assim, senhor presidente. É óbvio que ontem todas nós destacamos a importância da atitude adotada pelo nosso presidente da comissão, senador Raimundo Lira. Entretanto, o que foi feito ontem, o que foi noticiado pelo presidente Raimundo Lira foi apenas o retorno ao calendário oficial, o que significa dizer a revisão de apenas uma das medidas que foram adotadas e tomadas por maioria de votos na reunião da comissão da última quinta-feira, que foi voltar ao prazo inicial, ao mesmo prazo estabelecido no rito do ex-presidente Collor no que diz respeito às alegações finais da senhora presidente da República. Somente isso. Mas nós temos inúmeras outras pendências que eu espero sejam resolvidas rapidamente. Uma delas diz respeito à forma como o relator analisou cada um dos requerimentos apresentados pelas senadoras e senadores, assim da forma como ele analisou o pedido de defesa da presidente Dilma, acolhendo algumas coisas e rejeitando outras num único relatório, presidente, sem que se fizesse uma análise item por item de todas as petições apresentadas, porque aquela não é uma comissão especial que analisa nenhum projeto de lei, não analisa nenhum caso específico, porque não é uma CPI, é uma comissão de processamento. Portanto, cada propositura apresentada pelos senhores e senhoras parlamentares representa um item de diligência, um item autônomo de diligência. O que nós vimos foi o presidente da comissão negar todos com uma única, a maior parte deles com uma única canetada, sem explicar, sem sequer escrever que fosse 2 ou 3 linhas, porque estava rejeitando, por exemplo, o requerimento de número 65, o requerimento de minha autoria, que pedia tão somente documentos do Tribunal de Contas da União. Mas eu não recebi sequer uma explicação porque o relator deu o parecer contrário a essa matéria. Portanto, eu também me vi obrigada, não só na condição de senadora da República, mas de magistrada, todos nós estamos investidos nessa condição quando analisamos esse processo, eu me vi na obrigação de recorrer também ao presidente do Supremo Tribunal Federal e questionar a ele por que, sem nenhuma explicação, sem nenhuma possibilidade sequer de debater a matéria, o relator rejeitou alguns dos pedidos de diligências por nós apresentados. E veja a gravidade, senhor presidente. No início da sessão, nos foi negado o pedido de vistas, baseado num artigo, porque nos disseram que aquilo não equivaleria a nenhum projeto, a nenhum parecer, a nenhum substitutivo. Mas depois votaram tudo em globo, matérias diferentes, alegando o mesmo artigo, dizendo que aquele artigo que eles haviam nos negado o pedido de vista valia para justificar a votação de todos os requerimentos em globo, o que é, na minha opinião, não só um equívoco, mas é uma tendência a acelerar indevidamente o processo. Mas, senhor presidente, além dessa notícia, além da notícia dando conta de problemas vividos com outros ministros, como o ministro do Turismo, a nova secretária de Mulheres, o titular da Advocacia Geral da União, ex-presidente, que eu me deparo com a página A5 do jornal. A página que dá conta, senadora Lúcia Vânia, dá conta de que o presidente Michel Temer teria suspendido a liberação de verbas autorizadas por Dilma. E eu fui atrás do Diário Oficial para confirmar a veracidade da matéria publicada na imprensa. E está aqui. Estão aqui cópias do Diário Oficial da União, que confirma a notícia dada pelo jornal Folha de São Paulo no dia de hoje. E me chamou a atenção o fato de que, a portaria número 1105, de 1º de junho de 2016, ela revoga várias outras portarias de liberação de recursos, todas elas assinadas pela presidente Dilma. Eis que a portaria 961 liberava recursos na ordem de 20 milhões de reais para a saúde de alta complexidade
do estado do Maranhão. E olha o que o jornal diz. No caso da saúde, suspendeu-se o empenho de 40 milhões, dos quais metade, portanto 20 milhões, havia sido destinada ao estado do Maranhão. E diz a matéria, o estado é governado por Flávio Dino, do PCdoB, aliado de Dilma. E mais embaixo diz o seguinte, que os recursos foram empenhados sem base técnica. E a ordem geral, que foi chancelada por Temer, teria sido dada pelo ministro Gedel Vieira Lima, secretário-geral de governo. Segundo ele, as medidas foram feitas às pressas. Isso não é verdade. Não é verdade. O governo do Maranhão, esse pedido do governo do Maranhão já tramitava no Ministério há bastante tempo. Era um pedido de repasse de recursos para a atenção de alta complexidade na área da saúde. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse gesto foi um gesto de retaliação, e a matéria mostra isso. Retaliação contra o único governador que o meu partido tem, governador Flávio Dino, a quem eu quero apresentar uma moção de desagravo nesse momento, mas não só a ele, ao povo do Maranhão também e principalmente. Porque com essa medida, esse presidente interino, ele não prejudica o governador Flávio Dino, ele prejudica a população do estado mais pobre e carente do Brasil. Do estado mais pobre e carente do Brasil. Isso é inadmissível. Eu ainda estou procurando, estudando, porque me assustei com essa notícia, ver se ele cortou alguma verba do meu estado do Amazonas. Ver se há algum corte político nesse sentido, em retaliação ao povo do meu estado. Nós estamos investigando lá a partir do nosso gabinete. Mas, senhor presidente, nesse tempo que Vossa Excelência me concede para concluir, eu quero dizer que não somente estou aqui na tribuna fazendo essa denúncia, apresentando esse protesto, que muito mais do que um protesto, é um repúdio, senador Requião, um repúdio, cortar 20 milhões de reais, anular, da liberação para a área da saúde no estado do Maranhão. Vossa Excelência vem lá do Amapá, vizinho do Maranhão, sabe como é a assistência, a dificuldade de se promover uma assistência à saúde com o mínimo de qualidade no Brasil e principalmente nas nossas regiões, no norte, no nordeste desse país. Mas não estou só fazendo esse ato de desagravo ao povo do Maranhão, ao governador Flávio Dino, que não mereciam essa desfeita, não mereciam esse desrespeito por parte desse presidente interino, Michel Temer. Mas já conversei com o senador Aloysio Nunes Ferreira e vou conversar novamente. Senador Aloysio Nunes é o líder deste governo provisório aqui no Senado Federal. Mostrei ao senador, não é o governador Flávio Dino que está sendo atingido. Quem está sendo atingido é a população do Maranhão. Então, já conversei com o líder desse governo provisório e voltarei a conversar. E depois virei à tribuna, caso necessário, encontremos outras retaliações feitas pelo presidente em exercício a outros estados brasileiros. Então, eu agradeço enormemente a benevolência de Vossa Excelência, nobre senador, e espero ele que teve ao mínimo a hombridade de voltar atrás em algumas das nomeações que fez em relação a alguns ministros, ministro do Planejamento, o titular do Ministério da Transparência, que tenha também, no mínimo, a dignidade de voltar atrás em relação a esse ato de suspensão desses recursos que deverão ser distribuídos, repito, repassados para a unidade da nossa federação, para o Estado brasileiro mais carente e, portanto, que mais ajuda e contribuição precisa do governo federal. Quando se governa, não se olha quem se governa, deve-se olhar somente para quem se governa. E o Flávio Dino está lá porque foi eleito pelo povo do Maranhão para governar aquela gente e ajudar a resolver todos os seus problemas. Muito obrigada, presidente.